Você provavelmente já ouviu alguém dizer que existe uma proteína natural tão poderosa que seria até mais eficiente do que os alimentos tradicionais para fortalecer os músculos. Basta abrir as redes sociais ou assistir a alguns vídeos na internet para encontrar promessas impressionantes. Algumas afirmam que um simples ingrediente vegetal seria capaz de substituir ovos, carnes e outros alimentos ricos em proteína, garantindo mais força, energia e disposição em poucas semanas. Mas será que isso realmente é verdade? Ou estamos diante de mais um daqueles exageros que costumam aparecer quando um alimento ganha popularidade? Essa é uma dúvida muito importante, principalmente para quem já passou dos 70 anos. Nessa fase da vida, preservar os músculos deixa de ser apenas uma questão de aparência e passa a representar algo muito maior, a capacidade de continuar vivendo com independência. Manter a força significa conseguir levantar da cama sem dificuldade, caminhar com segurança, subir alguns degraus, carregar pequenas compras e realizar tarefas simples do dia a dia sem depender constantemente da ajuda de outras pessoas. Quando a musculatura enfraquece, até mesmo atividades consideradas comuns podem se transformar em grandes desafios. É justamente por isso que tantas pessoas começaram a procurar alternativas capazes de ajudar a preservar a massa muscular. Entre elas, uma proteína vegetal em especial passou a chamar bastante atenção. Ela aparece em vídeos, anúncios e publicações prometendo resultados surpreendentes. Algumas pessoas chegam a dizer que ela seria muito mais poderosa do que o ovo, considerada por muitos especialistas uma das melhores fontes de proteína de alta qualidade. Essas afirmações despertam curiosidade, mas também levantam uma pergunta importante: o que realmente diz a ciência sobre esse alimento? Nos últimos anos, o interesse pelas proteínas vegetais cresceu bastante. Muitas pessoas procuram opções diferentes por questões de saúde, preferência alimentar ou simplesmente porque desejam variar a alimentação. Isso fez com que alguns alimentos antes pouco conhecidos passassem a ganhar espaço nas prateleiras dos mercados e das lojas de produtos naturais. Entre eles está a espirulina, uma microalga de coloração verde intensa que costuma ser vendida em pó ou em comprimidos e que frequentemente aparece associada à ideia de força, energia e vitalidade. A espirulina realmente possui características interessantes. Ela contém proteínas, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes que vêm sendo estudados há muitos anos. No entanto, é importante fazer uma distinção que muitas propagandas deixam de lado. Ter um alimento nutritivo não significa que ele seja milagroso. Nenhum ingrediente isolado consegue impedir sozinho a perda muscular relacionada ao envelhecimento. A preservação da massa muscular depende de um conjunto de fatores que inclui alimentação equilibrada, consumo adequado de proteínas ao longo do dia, prática regular de atividades físicas compatíveis com a condição de cada pessoa, sono de qualidade e acompanhamento médico quando necessário. Infelizmente, muitas campanhas de divulgação acabam simplificando demais essa realidade. Elas utilizam frases chamativas como a proteína mais poderosa do mundo ou mais forte que o ovo, criando a impressão de que basta consumir esse alimento diariamente para resolver um problema complexo. Esse tipo de mensagem costuma gerar expectativas irreais e pode fazer com que algumas pessoas deixem de dar atenção aos hábitos que realmente exercem um papel importante na saúde muscular. Isso não significa que a espirulina deva ser descartada ou considerada sem valor. Pelo contrário, quando utilizada de forma adequada e inserida em uma alimentação saudável, ela pode contribuir com nutrientes importantes. O que precisa ser evitado é acreditar que existe um único alimento capaz de substituir uma dieta equilibrada ou compensar a falta de proteínas provenientes de outras fontes. O verdadeiro benefício está no conjunto das escolhas feitas todos os dias. Ao longo deste vídeo, vamos analisar com calma o que essa proteína vegetal oferece, quais são seus pontos fortes, suas limitações e como ela pode fazer parte da alimentação de pessoas acima dos 70 anos. Mais importante do que acreditar em slogans é compreender como o organismo realmente funciona e por que preservar os músculos exige uma estratégia muito mais ampla do que simplesmente adicionar um novo ingrediente à rotina. E, para entender exatamente onde essa proteína pode se encaixar, primeiro precisamos compreender por que o corpo começa a perder músculos com o passar dos anos e por que essa mudança acontece de forma tão silenciosa para a maioria das pessoas. Para entender onde a espirulina realmente pode contribuir, primeiro precisamos falar sobre o que acontece com o organismo depois dos 70 anos. Muitas pessoas acreditam que a perda de força é apenas uma consequência inevitável do envelhecimento, algo que deve ser aceito sem questionamentos. No entanto, embora seja verdade que o corpo passe por mudanças naturais com o passar dos anos, a velocidade com que essas mudanças acontecem pode variar bastante de uma pessoa para outra. E um dos fatores que mais influenciam esse processo é justamente a alimentação. Existe uma condição conhecida como sarcopenia, caracterizada pela perda progressiva de massa e força muscular. Ela costuma se desenvolver de forma lenta e silenciosa. No início, a pessoa apenas percebe que está um pouco mais cansada. Depois, começa a sentir dificuldade para carregar objetos que antes pareciam leves. Levantar da cadeira exige um pequeno impulso com as mãos, subir escadas se torna mais cansativo e caminhadas mais longas passam a exigir várias paradas para descansar.
Como essas mudanças acontecem aos poucos, muitas vezes elas são atribuídas apenas à idade, quando, na realidade, também estão relacionadas à redução da massa muscular. Os músculos precisam ser constantemente renovados. Todos os dias o organismo quebra proteínas antigas e produz novas proteínas musculares. Esse processo acontece durante toda a vida, mas, após os 70 anos, ele deixa de funcionar com a mesma eficiência. O corpo passa a responder menos ao estímulo das proteínas ingeridas na alimentação, fenômeno conhecido como resistência anabólica. Isso significa que o organismo precisa de proteínas de boa qualidade e em quantidade adequada para estimular a manutenção da musculatura. É justamente por isso que médicos e nutricionistas costumam orientar idosos a prestar mais atenção ao consumo de proteínas ao longo do dia. Não basta ingerir grandes quantidades em apenas uma refeição. O ideal é distribuir esse nutriente entre café da manhã, almoço, jantar, quando necessário, pequenos lanches. Dessa forma, o organismo recebe estímulos frequentes para manter a síntese das proteínas musculares. É nesse contexto que a espirulina desperta interesse. Ela é considerada uma microalga rica em proteínas e apresenta uma concentração elevada desse nutriente quando analisamos seu peso seco. Além disso, fornece vitaminas, minerais e pigmentos naturais com ação antioxidante, como a ficocianina, responsável pela sua coloração verde-azulada característica. Esses compostos vêm sendo estudados por seus possíveis efeitos na redução do estresse oxidativo e da inflação, fatores que também estão relacionados ao envelhecimento saudável. Mas é importante entender uma questão que muitas propagandas deixam de explicar. Dizer que um alimento possui muita proteína não significa automaticamente que ele seja superior a todas as outras fontes proteicas. O organismo não avalia apenas a quantidade de proteína presente em um alimento. Ele também considera a qualidade dessa proteína, a digestibilidade e a presença de aminoácidos essenciais, especialmente a leucina, que desempenham um papel importante no estímulo da síntese muscular. Os ovos, por exemplo, continuam sendo uma das principais referências quando falamos em proteína de alta qualidade. Carnes magras, peixes, leite, iogurte e alguns derivados também oferecem proteínas completas, contendo todos os aminoácidos essenciais nas proporções adequadas. A espirulina pode complementar essa alimentação, mas não deve ser encarada como um substituto automático dessas fontes, principalmente para pessoas que não possuem restrições ao consumo de alimentos de origem animal. Isso não diminui o valor nutricional da espirulina. Pelo contrário, ela pode ser uma excelente aliada dentro de uma dieta equilibrada, principalmente quando utilizada para complementar a ingestão proteica e aumentar a variedade de nutrientes consumidos ao longo do dia. O problema surge quando anúncios prometem resultados impossíveis, afirmando que apenas uma colher desse alimento seria suficiente para reconstruir músculos ou substituir completamente refeições ricas em proteínas. Até o momento, as evidências científicas não sustentam esse tipo de promessa. Outro aspecto interessante é que a espirulina costuma apresentar pequenas quantidades de ferro, magnésio e vitaminas do complexo B, nutrientes importantes para diversas funções do organismo. Entretanto, a quantidade desses nutrientes pode variar conforme a forma de cultivo e o fabricante. Por isso, escolher produtos de boa procedência é fundamental para garantir qualidade e segurança. Também vale lembrar que suplementos e alimentos concentrados devem ser utilizados com bom senso. Pessoas com doenças renais, hepáticas, autoimunes ou que utilizam medicamentos de uso contínuo precisam conversar com o médico antes de incluir qualquer suplemento na rotina. Embora a espirulina seja considerada segura para a maioria das pessoas quando consumida nas quantidades recomendadas, a orientação profissional continua sendo a melhor forma de evitar problemas e adaptar a alimentação às necessidades individuais. Depois de compreender como essa proteína vegetal pode contribuir para uma alimentação equilibrada, surge outra dúvida igualmente importante. Afinal, qual é a melhor forma de consumi-la? Existe um horário mais indicado? E quais combinações podem tornar esse alimento ainda mais interessante para quem deseja preservar músculos e força após os 70 anos? É exatamente isso que vamos descobrir a seguir. Depois de conhecer as características da espirulina, surge uma pergunta bastante comum: qual é a melhor maneira de incluí-la na alimentação? Muitas pessoas imaginam que basta adicionar uma colher ao cardápio para obter todos os benefícios prometidos pelas propagandas. No entanto, quando falamos em saúde muscular, a forma como esse alimento é utilizado faz bastante diferença. A espirulina deve ser encarada como um complemento de uma alimentação equilibrada e não como o elemento principal responsável pela preservação dos músculos. Uma das formas mais práticas de consumi-la é misturada ao iogurte natural, a vitaminas preparadas com leite ou bebidas vegetais enriquecidas, ou ainda combinada com frutas como banana, mamão ou morango. Essas combinações tornam o sabor mais agradável e ajudam a construir uma refeição mais completa. A banana, por exemplo, fornece carboidratos e potássio, enquanto o iogurte oferece proteínas de alta qualidade. A espirulina entra como um complemento nutricional, adicionando proteínas, vitaminas e compostos antioxidantes. Outra possibilidade é acrescentá-la a smoothies preparados com frutas e aveia.
A aveia contribui com fibras, favorecendo a saciedade e o funcionamento do intestino, enquanto as frutas oferecem vitaminas e minerais importantes para o organismo. Em conjunto, esses alimentos formam um café da manhã ou um lanche bastante nutritivo. O ponto mais importante é lembrar que a espirulina funciona melhor quando faz parte de uma refeição equilibrada, rica em diferentes nutrientes, e não quando é consumida isoladamente esperando produzir efeitos extraordinários. Algumas pessoas perguntam se existe um horário ideal para consumir esse alimento. Até o momento, não há evidências científicas de que um momento específico do dia torne a espirulina significativamente mais eficiente. O que realmente importa é garantir uma ingestão adequada de proteínas distribuídas ao longo do dia. Para muitas pessoas acima dos 70 anos, isso significa aproveitar o café da manhã para incluir alimentos ricos em proteínas, já que essa refeição costuma ser pobre nesse nutriente. Nesse contexto, a espirulina pode ser uma opção complementar, mas dificilmente substituirá fontes proteicas mais completas, como ovos, leite, iogurte ou queijos. Também é importante falar sobre a quantidade. Existe a ideia de que, quanto maior o consumo, maiores serão os benefícios. Essa lógica nem sempre funciona. Consumir quantidades excessivas de qualquer suplemento pode trazer efeitos indesejados e não significa que o organismo aproveitará melhor os nutrientes. As recomendações variam de acordo com o produto, a concentração e as características de cada pessoa. Por isso, seguir as orientações do fabricante, sempre que possível, buscar aconselhamento de um médico ou nutricionista é a atitude mais segura. Outro aspecto frequentemente esquecido é que preservar músculos depende de estímulos constantes. A proteína fornece matéria-prima para o organismo, mas os músculos também precisam ser utilizados. Quando uma pessoa permanece sedentária por muito tempo, parte desse estímulo é perdida. Felizmente, não estamos falando apenas de exercícios intensos realizados em academias. Caminhadas, exercícios de fortalecimento supervisionados, atividades de equilíbrio e movimentos simples realizados regularmente já podem contribuir para manter a musculatura ativa. A alimentação e a atividade física funcionam como duas peças do mesmo quebra-cabeça, uma complementa a outra. Quem pode se beneficiar mais da inclusão da espirulina? Em geral, pessoas que desejam aumentar a variedade nutricional da alimentação ou complementar a ingestão de proteínas podem encontrar nela uma opção interessante. Ela também pode ser considerada por indivíduos que seguem dietas com pouca ou nenhuma proteína de origem animal, desde que a alimentação seja cuidadosamente planejada para atender às necessidades nutricionais. No entanto, isso não significa que todas as pessoas precisem utilizá-la. Muitos idosos conseguem atingir uma boa ingestão de proteínas apenas por meio de alimentos tradicionais, sem necessidade de suplementos. Também existem situações em que a cautela é necessária. Pessoas com doenças renais, doenças hepáticas, enfermidades autoimunes, uso de medicamentos específicos ou qualquer condição clínica importante devem conversar com o médico antes de iniciar o consumo regular de suplementos alimentares. Além disso, a qualidade do produto faz diferença. A espirulina deve ser adquirida de fabricantes confiáveis, que realizem controle de qualidade adequado, reduzindo o risco de contaminação por substâncias indesejadas. Outro erro comum é imaginar que um suplemento consegue compensar uma alimentação pobre em nutrientes. Se a pessoa continua consumindo excesso de alimentos ultraprocessados, pouca proteína de qualidade, poucas frutas e vegetais e leva uma vida completamente sedentária, dificilmente a inclusão da espirulina produzirá mudanças significativas. A saúde muscular depende da soma dos hábitos praticados diariamente. É exatamente essa combinação de escolhas que cria as melhores condições para preservar força e autonomia ao longo dos anos. Quando analisamos todas essas informações, percebemos que a espirulina pode, sim, ocupar um espaço dentro de uma alimentação saudável. Porém, seu verdadeiro valor aparece quando ela é utilizada com expectativas realistas, fazendo parte de um estilo de vida equilibrado. No fim das contas, nenhum alimento sozinho preserva os músculos. O segredo está na combinação de boa alimentação, movimento, acompanhamento da saúde e hábitos consistentes, uma reflexão que nos leva naturalmente à conclusão mais importante deste tema. Ao longo deste vídeo, vimos que a espirulina é um alimento interessante e que realmente possui características nutricionais que despertam a atenção da ciência. Ela oferece proteínas, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes que podem fazer parte de uma alimentação saudável. No entanto, também ficou claro que existe uma grande diferença entre aquilo que as pesquisas mostram e as promessas exageradas que muitas vezes aparecem na internet. Quando um alimento é apresentado como uma solução milagrosa, capaz de resolver sozinho um problema complexo como a perda muscular, é importante analisar essas informações com senso crítico. A preservação dos músculos após os 70 anos depende de muito mais do que apenas um ingrediente. O organismo precisa receber proteínas de boa qualidade regularmente, além de vitaminas, minerais, fibras e energia suficiente para continuar realizando suas funções. Da mesma forma, os músculos precisam ser estimulados por meio de movimentos e atividades físicas compatíveis com a condição de cada pessoa. Esses fatores trabalham juntos.
Nenhum deles, isoladamente, consegue oferecer todos os benefícios que muitas propagandas prometem. Também vimos que a perda de massa muscular não acontece apenas porque o tempo passou. Ela é resultado de diversos fatores que se acumulam ao longo dos anos. Alimentação inadequada, sedentarismo, algumas doenças crônicas, períodos prolongados de internação e até a redução natural da resposta do organismo às proteínas contribuem para esse processo. A boa notícia é que muitos desses fatores podem ser influenciados por escolhas feitas diariamente. Pequenas mudanças, quando mantidas por muito tempo, costumam produzir resultados muito mais consistentes do que soluções rápidas que prometem transformar a saúde em poucos dias. Se você decidir incluir a espirulina na sua alimentação, faça isso entendendo qual é o verdadeiro papel desse alimento. Ela pode complementar uma dieta equilibrada, aumentar a variedade nutricional das refeições e contribuir para o consumo de proteínas e outros nutrientes importantes. Porém, ela não substitui ovos, peixes, carnes, leite, iogurte ou outras fontes proteicas de alta qualidade para quem pode consumi-las. Muito menos substitui refeições completas ou elimina a necessidade de manter um estilo de vida saudável. Outro aspecto que merece atenção é a individualidade. Cada pessoa possui necessidades diferentes. Um idoso ativo, que pratica exercícios regularmente, pode ter demandas nutricionais diferentes de alguém que apresenta doenças crônicas, dificuldades para mastigar ou perda importante de peso. Por isso, sempre que houver dúvidas sobre a necessidade de utilizar suplementos ou modificar a alimentação, vale a pena conversar com um médico ou nutricionista. Esses profissionais podem avaliar o estado de saúde, solicitar exames quando necessário e orientar as escolhas mais adequadas para cada situação. É importante lembrar que preservar músculo significa preservar muito mais do que força física. Significa manter a capacidade de caminhar com segurança, levantar da cadeira sem dificuldade, subir escadas, carregar pequenas compras, passear, brincar com os netos e continuar realizando atividades simples que representam liberdade. Muitas vezes, só percebemos o valor dessa autonomia quando ela começa a diminuir. Cuidar da alimentação hoje é uma forma de investir na qualidade de vida dos próximos anos. Talvez você não consiga mudar todos os seus hábitos de uma só vez, e isso não é um problema. O mais importante é começar por pequenas atitudes. Incluir uma boa fonte de proteína no café da manhã, variar os alimentos ao longo da semana, manter uma hidratação adequada, movimentar o corpo dentro das próprias possibilidades e realizar consultas médicas periódicas já representam passos importantes para quem deseja envelhecer com mais saúde. A consistência costuma trazer resultados muito mais duradouros do que qualquer solução apresentada como milagrosa. Se existe uma mensagem que vale a pena levar deste vídeo, é que não devemos procurar um alimento perfeito, mas sim construir uma alimentação equilibrada e sustentável. A espirulina pode fazer parte dessa estratégia, assim como diversos outros alimentos nutritivos. O verdadeiro segredo para preservar músculos após os 70 anos não está em um único produto, mas na combinação de boas escolhas repetidas diariamente. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor o papel da espirulina e da proteína na saúde muscular, deixe o seu gostei. Assim, o YouTube pode recomendar este vídeo para outras pessoas que também desejam envelhecer com mais força, autonomia e qualidade de vida. Aproveite para se inscrever no canal Força e Vitalidade e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos sobre alimentação, saúde e envelhecimento saudável. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você já conhecia a espirulina ou pretende experimentar esse alimento como parte de uma alimentação equilibrada? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua participação pode ajudar outras pessoas a fazer escolhas mais conscientes e mostrar que envelhecer com força e vitalidade é um objetivo que vale a pena buscar todos os dias.